Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai explorar uma ideia assim bem intrigante, o emaranhamento das aptidões. A fonte que a gente tem, ela mergulha fundo nisso, sabe? Em como nossas capacidades mentais e emocionais não são coisas separadas. É mais como uma rede, tudo interligado. Uma espécie de sinfonia da mente que está sempre se recompondo. E a nossa missão aqui é tentar desemaranhar um pouco esse conceito. Como é que o que a gente lê, o que a gente vive, o que a gente reflete, especialmente, através da filosofia, como isso tudo molde essa teia complexa e como mexer numa coisinha reverbera no todo. Exatamente. O material descreve esse emaranhamento como um entrelaçamento constante mesmo, inseparável do cognitivo e do afetivo. Não é um crescimento linear, sabe? Tipo um degrau depois do outro. Pensa mais como emaranhamento quântico. Se você mexe numa parte, afeta o todo, quase que instantaneamente. O desenvolvimento é holístico e o resultado final é maior que a soma das partes. A fonte explora isso em camadas, Tem a neurológica, a filosófica e a estética. Legal, certo. Vamos começar pela base neurológica, então. O texto fala bastante de neuroplasticidade. Quer dizer, o nosso cérebro se reorganiza fisicamente mesmo, Com base no que a gente absorve, intelectualmente, emocionalmente. Leituras, reflexões, as vivências, tudo isso cria literalmente novas conexões neurais. Isso. E isso aí se conecta direto com a teoria do esquema. Quando alguém, por exemplo, se aprofunda num pensamento, como de Nietzsche, a mente não só absorve informação, ela se reestrutura em volta daqueles conceitos, cria ou modifica esquemas que são tipo filtros mentais, Isso ajuda a gente a entender como a nossa percepção é moldada. O material até sugere que ler certos filósofos pode aguçar a percepção para certas coisas no mundo, porque você meio que cria um esquema para aquilo. É quase um treinamento cognitivo, digamos. Interessante. Mas então, essa reorganização não é sempre positiva. Poderia reforçar um viés se a gente consome só um tipo de perspectiva. É uma possibilidade real, sim. A formação de esquemas pode tanto ampliar nossa visão, quanto criar pontos cegos, ou reforçar vieses que já existem. Por isso que a fonte também menciona que um estudo filosófico mais rigoroso, aquele que desafia a gente, pode ter até benefícios terapêuticos. Ajuda a questionar, a flexibilizar crenças, hábitos que estão muito arraigados. E isso já puxa o gancho para a camada filosófica, que eu achei fascinante. A ideia de que a leitura filosófica não é neutra. Ela recria o leitor. Como isso funciona na prática? Olha, o texto conecta isso com a aprendizagem transformadora. Sabe aquelas mudanças bem profundas que acontecem quando a gente reavalia crenças importantes? Muitas vezes isso vem depois de um dilema desorientador. Algo que a filosofia, frequentemente provoca, Historicamente, isso lembra um pouco a paideia grega, aquela formação integral do ser que buscava juntar intelecto e caráter. Entendi. E como que conceitos tipo o gosto de Nietzsche ou a atenção da Simone Weil entram nisso? São exemplos ótimos de como o entendimento vai moldando a sensibilidade. Para Nietzsche, o gosto não é só uma preferência superficial, sabe? É uma sensibilidade afetivo-avaliativa, que revela a estrutura da alma, vamos dizer assim. E ela é refinada pelo que se entende profundamente. Já Simone Weil, com a ideia de atenção e descriação, que é tipo um esvaziamento do eu para perceber o outro ou o objeto de estudo de forma mais pura, ela sugere que a gente se torna aquilo que a gente contempla. A afinidade por uma ideia, tipo o fluxo em Heráclito, pode surgir da própria vivência desse fluxo. Experiência e entendimento se emaranham mesmo. E essa transformação vai além do intelectual, Chega a tocar nossa percepção do belo, a dimensão estética. Gostei da analogia da mente como um campo harmônico, tipo as cordas de uma lira. Sim, é uma bela imagem. Cada leitura, cada ideia nova tensiona certas cordas, como diz o texto. E isso altera os acordes que ressoam na gente. A neuroestética, que é a área que estuda como o cérebro responde à arte, à beleza, ela mostra que essas experiências ativam vias
ligadas não só à emoção, mas também à cognição, à empatia. Reforça o emaranhamento. O material até exemplifica. Um leitor de filosofia existencialista que adora jazz pode ter uma afinação mental bem diferente de alguém que lê ética e prefere música clássica, entende? E essas diferentes afinações levariam ao que o material chama de afinidades eletivas? Exatamente. Conforme as aptidões vão se entrelaçando, se refinando, certas conexões intelectuais, filosóficas, estéticas, elas se fortalecem mais do que outras. Isso acaba criando uma estrutura de mente mais coesa, mais única para cada pessoa. Não são conexões aleatórias, sabe? Elas meio que se cristalizam, formando um padrão interno de preferências, de valores, de compreensões. É quase como uma escolha estética existencial que molda quem a gente é. Certo. Recapitulando então, parece um ciclo contínuo, né? O que a gente consome, o input, provoca uma reorganização neurológica que leva a mudanças filosóficas, na visão de mundo, nos valores, o que, por sua vez, refina a nossa percepção, nossos gostos estéticos, e isso daí influencia o que a gente vai buscar consumir em seguida. E o ciclo recomeça. Perfeito. É um ciclo iterativo, evolutivo, e o resultado disso tudo, segundo o texto, é a coemergência de potência, ou seja, capacidades novas, sinérgicas surgem dessa integração toda. O todo se torna mais resiliente, adaptável, capaz de uma compreensão mais profunda, mais rica. Portanto, esse nosso deep dive no emaranhamento das aptidões revela que a nossa paisagem interna não é nada fixa. É incrivelmente dinâmica. Somos constantemente esculpidos pelos nossos engajamentos intelectuais e nocionais, compondo uma sinfonia única que está sempre em evolução. Pois é, e fica aí uma reflexão, né? Se a gente é tão profundamente moldado pelo que a gente consome, de que maneiras essa curadoria algorítmica crescente dos nossos feeds de informação, que basicamente escolhe o que a gente vê, pode estar silenciosamente moldando nossos emaranhamios e as nossas potências individuais e até coletivas, de formas que talvez a gente ainda nem compreenda totalmente. Fica a questão.